Tua luz vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Preciso parar, nem que seja um segundo. O que é feito do mundo, eu não. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão. Preciso abrir os braços em par, voltar de novo, abraçar e sentir o calor. É preciso dar esse beijo imperfeito que eu guardo aqui dentro do peito. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão. Seguir que o caminho é em frente. Fugir não é coisa da gente. É preciso estender a mão. É preciso dar o melhor que nós temos. Todo o amor é de menos. É preciso levantar do chão. Preciso dar o melhor que nós temos. Todo amor é de menos. É preciso levantar do chão.
É preciso dar boa noite para esse povo bom, bonito. E o que mais, hein? Bom, bonito, esperto. Hã? Bom, bonito e bom? Boa noite, Eva. Bom dia, Japão. Boa tarde para quem vai chegar depois. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez acertando os pontos aqui, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado. Vocês vão sinalizando aí, mas é uma alegria estar aqui no Eva número 427. 427. É tanta coisa para guardar que eu deixo sempre perguntar ao Alex aqui na hora, né? Para que ficar guardando se ele pode me falar, não é, Alex? O menininho é para isso. Tá achando que o menininho é para ficar à toa? Não é não, né? Então, gente, é preciso, como diz a canção, parar nem que seja um segundo. O que é feito do mundo? Onde chegamos agora? É preciso escutar quem nos fala por dentro, porque agora é o momento parar por dentro e por fora. Então quem é que nos fala por dentro, né? É a nossa essência, é a nossa missão, é o nosso chamado. Porque agora é o momento de parar por dentro e por fora. Parar para se ouvir e calar lá fora. Para um pouco aí fora, porque eu preciso me ouvir. Nós estamos naquele momento que não tem para onde correr a não ser para dentro de nós, né? Nós não suportamos mais as influências externas. Nós queremos encontrar, alcançar o que está dentro de nós. Chegou o momento é agora. E tudo o que já aconteceu, né, foi somando para que esse grande momento chegasse, o momento do encontro com a gente mesmo, de nós nos reconhecermos. E essa descoberta, em princípio, nos assusta. Quem sou eu? Né? Eu sou o que o mundo deseja? Ou eu sou realmente eu? Então agora não é hora de olharmos o que o mundo deseja de nós, mas o que nós realmente somos. E isso está causando um frenesi, um reboliço, está causando muito desconforto, mas é necessário. Nós precisamos disso. Precisamos nos encarar agora e conhecer quem somos nós. E muitas surpresas acontecerão, e surpresas maravilhosas. Nós somos feitos de amor. É preciso seguir, que o caminho é em frente, porque fugir não dá mais, não é mais para a gente. Então que nós tenhamos essa coragem de nos conhecermos, de seguir adiante, de descortinar em nós o nosso verdadeiro eu, encontrar as maravilhas que existem em nós e compartilhar para que esse mundo seja melhor. Agora é a hora. Não dá mais, ninguém consegue fugir mais. Você corre daqui e te encontra ali, foge dali e te encontra aqui. Agora o bom combate, né, é com a gente mesmo. Então o que eu desejo para vocês hoje é mais uma noite, mais um dia, mais um momento de iluminação de consciência e de despertamento. Vamos despertar o nosso ser, o nosso eu maravilhoso, divino, amoroso. Combinado? Então vamos acender as nossas lanterninhas para iluminar esse céu de Deus, para dizer a Jesus: nós estamos aqui com muita vontade de nos melhorarmos.
a nossa lanterninha fica acesa, sinalizando a todos aqueles que quiserem participar da grande boa nova, do grande evangelho de Jesus, estão todos convidados. Todos se sintam amparados e confortados. Jerônimo Mendonça, nosso mentor querido, esteja à frente, com a irmã Sheila, vovó Nem, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides, Cair Barchutel, todos os espíritos amigos, Chico Xavier, José Grosso, Meimei, Maria Dolores, todos os espíritos amigos, aqueles que cuidam do Eva, muito obrigada pela presença amiga, carinhosa e caridosa. Que esse Eva cada vez mais se fortaleça e que nós aprendamos um pouco a cada dia ou muito a cada dia, para que sejamos mais felizes. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos proteja, e nós pedimos permissão então para iniciar o Eva de número 426. Amém. Alô, alô, menininho. Alô, alô, meu povo, boa noite. Salve Deus. Muito bem. E aí, gente? Tudo em paz por aí? Tudo certinho? Como diria lá em Goiás? Sim ou não? O povo disse que está combinado com você. Ó, que você falou assim, combinado. Tem várias pessoas aqui, várias pessoas disseram assim, ó, combinado. Combinado. Vamos acender a nossa luz. Alô, alô, Marilda Goya. Bom dia. Já é quinta-feira, 3 de maio de 2021. Sabia que eu autografei um livro para ela? Agora. Ah, é? Ela não tinha o livro ainda. Ah, não? Aham. Não era para contar assim em público, não. Eita, agora já era. Lá já é 3 de maio, 3 de junho, né, gente? Lá no Japão. Eu tô retardando um mês para os japoneses. Eita! Tânia Pacheco, minha querida amiga da prece das 3 horas da madrugada. Eu acho que a gente vai voltar um dia na semana, né, Alex? Precisava, hein? Já passou da hora, já. Irene Linhares. Ah, deixa eu te falar. Você já ouviu falar no evangelista chamada Roseli Escolástico? Demais da conta, é a vovó querida. Vovó? É. Lá de Sorocaba? É. Então eu tenho que te dar uma notícia. Seu primo tá fazendo aniversário hoje. O Enzo, netinho da Roseli, hoje está aniversariando. Tá lindo, tá um rapazinho lindo. Parabéns, Enzo, parabéns, vovó. Hoje também é aniversário do Theo. O Theo, acho que ele fica meio no fundão aí, mas tá acompanhando Eva. Parabéns, né? Theo. E a Solange Dias da Silveira também, completando mais um aniversário. Parabéns, Sossó. Alô, alô, Jaqueline Menezes, lá de Balsas, do Maranhão. A Jaqueline tá acompanhando, ela é artesã. Quem tem ateliê é artesão? Artesã? Ou pode ser outras profissões? Eu tô colocando... É porque ela falou pra mim que acompanha o Eva do ateliê. Pode ser outra coisa, né? Pode ser uma outra arte que ela... Depois você me conta aí, Jaqueline, pra eu falar pro povo aqui. Divulgar a sua arte aqui, né? Ela é artista, isso é que é importante. Ah, vamos lá ver se tem fotinhas aqui de evangelistas hoje. Ah, tem sim. Vamos lá, olha, gente, lá diretamente do Ceará. Quixadá. Oh! Ah, lembra? Que beleza. Gente, é o seguinte, eu vou começar pela direita do seu aparelho aí, ó. Essa é a dona Lucinda. Do lado esquerdo é a Laísa. E ao centro são os dirigentes do Centro Espírita Vicente de Paulo de Quixadá. É o seu José Belizardo e a dona Socorro Avelino. Que bacana, né? Olha que beleza. Você sabe que essas imagens estão indo para o mundo, né? Tá, isso aí vai para tudo quanto é canto. Até para o Japão. Agora, eu quero ver se vocês conhecem esse povo que eu vou colocar aí agora. Vamos ver. Lá vai, lá vai. Quem conhece? Agora eu vou esperar o povo manifestar aqui, por favor. Vamos ver, vamos ver. É meio atrasado aqui, gente, para nós aqui. Os comentários de vocês demoram alguns
poucos segundos, mas demora, viu? Vamos ver quem conhece essa turma aí. Isso é figurinha carimbada aqui do Eva, né? Ah, a Juliana já deu a dica. Esse é o famoso Luiz Beto, gente, aí ó, em destaque, né? Ao lado do Luiz Beto, A esposa. Dona Regina, é isso? É Regina? Eu troco o nome da esposa do Luiz Beto, gente. Denise, eu falo Regina toda vez. Não, mas ela tem cara de Regina. Será? Tem. Ei, Denise, você vai perdoando Será aí. que não é Denise Regina? Eu acho que não. E tem mais? Tem mais nessa foto aí, está Cacau. Você conseguiu perceber aí, ó? Eu não tô Escondidinha enxergando. nos braços da Deixa eu da ver, Denise. deixa eu ver. Ah, que bonitinha. E a nossa direita aí, toda sorridente, em meio à natureza aí, é a dona Ana Cristina. É a famosa Ana Cris Andrade. Você já deu um grito aí, né, Ana Cris? Você achou que você não ia aparecer aqui no Eva, não, né, minha filha? É lá do Paraná. Eu não sei se ela tá morando em Londrina ou se é em alguma cidade ali das redondezas. Ô, Ana Cris, conta aí pra nós aí, onde está a sua residência atual por obséquio? Muito bem, gente, amanhã tem mais. Eu tô com várias fotos aqui já para organizar. Em breve nós colocaremos aqui para vocês. É legal isso, né? Eu gosto, eu me Muito sentiria legal. muito bem apresentando o povo aí, porque eu tava conversando esses dias, eu acho que foi até com o Luiz Beto. Pelo menos aqui pra mim, eu não sei como aparece pra vocês, nos comentários, alguns já colocaram as fotos. Mas aparece tão petitinha, É. eu não consigo nem identificar aqui. Eu fico, olha aqui, por exemplo, tá passando ali a Adriana Joaquim agora, ó. A Adriana Joaquim já apareceu lá na tela, num tamanho maior, acho que vai favorecer, né? Gente, vocês vão aí mandando fotinhas aí, não precisa mandar com livro, nem com camiseta não, tá? Isso aí é porque essas que Mas chegaram é melhor aqui estavam mandar com assim. livro e com a camiseta. Quem não tiver, tudo bem, Uniformizado. mas quem tiver, fica legal, que a família é Eva, né? Muito bem, então o Luiz Beto agora está conhecido, os demais eu vou mostrando aqui, gente, aos poucos, e a gente vai mostrando os moderadores aí do Eva, viu? Eu já deixei aqui meio no jeito, aí tem mais gente aí para ser conhecida, a não ser que alguém manifeste o desejo de não ser apresentado, e aí nós respeitaremos, né? Muito bem, gente, é o seguinte, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui, depois eu vou lembrando aqui. Hoje o tema é uma sequência, como já foi dito anteriormente, né, dos nossos evangelhos anteriores aqui. Lembra quando nós abordamos aqui o tema o espírita e o mundo atual? E Herculano Pires, né, inspirado no nosso querido Miguel Vives, espanhol, ele foi construindo para nós, né, a realidade que nós estamos vivendo aqui. Ele contou para nós que o planeta Terra está passando por um momento crítico, um período, aliás, não é nem momento, é um período crítico de crescimento, de ascensão. Ele detalhou esse processo, depois ele veio e acrescentou a seguinte informação, que o Espiritismo chegou para ajudar a Terra a cumprir a sua missão. E aí ele deu mais uns detalhes, que nós já refletimos aqui. Depois, na sequência, ele veio e falou o seguinte, falou assim, e nós espíritas temos como responsabilidade ajudar o espiritismo a cumprir a sua missão. E nós finalizamos naquela noite com a seguinte reflexão, que traduzindo essa missão dos espíritos aqui, nós temos como responsabilidade lutar pela implantação do reino de Deus na Terra. E ficou uma perguntinha no ar, né? Como lutar por essa implantação do reino de Deus na Terra? Isso porque nós já havíamos falado que isso tem um propósito íntimo, ou seja, nós temos uma responsabilidade com a gente mesmo, mas também com tudo aquilo e com todos aqueles que estão fora de nós. Então,
É tudo integrado, né, gente? Como hoje nós estamos aqui para dar sequência nessa reflexão aí trazida por Herculano Pires, eu fiz questão de dar uma relembrada, né? Fazer essa pequena retrospectiva aqui e posicionarmos que é uma sequência. Mas eu gostaria de deixar uma pesquisa enquanto você apresenta a próxima canção. Como o planeta está passando por um período crítico, né, de ascensão, de melhoria, de transformação para melhor, é natural que nas transições hajam situações, né, haja situações que criam um certo desconforto. É assim. Lá no Goiás a gente fala que para ficar bonito tem que ficar feio. Quem mais conhece esse ditado aí? Será que o seu Joel está acompanhando Eva hoje de novo? Eu não sei. O seu Joel deve ser bom desses ditados lá do Goiás. Ele deve entender desse negócio. O povo de Patos de Minas ali, ó. Para ficar bonito tem que ficar feio, gente. Então o planeta está embelezando. E aí você olha assim, aparentemente tá meio estranho. Mas daqui a pouco tá uma belezura. É a noiva. Maravilhosa, 8 horas da noite, na igreja. Mas vai lá no salão de beleza, lá pelas 3 horas da tarde, 4, 5 mais ou menos. Tá linda do mesmo jeito. Pra você ver que Linda do mesmo jeito. Aparentemente não é das mais bonitinhas, não. Tem aqueles bob no cabelo, assim, os dedos do pé, assim, põe aqueles trem no meio dos dedos, assim, fica... Nossa, mas depois compensa, não é? Você vai apanhar? Mas eu tô falando que é verdade, é o que o planeta tá passando. E é natural que nós que estamos vivendo esse momento aqui, às vezes, ou quase sempre, nos sintamos perturbados. Conhece alguém perturbado? Por acaso você tem se sentido perturbado, confuso, gente, sem rumo? E aí essa perturbação ela vai causando um monte de consequências, né? O que te perturba ultimamente? O que tem te perturbado? O que tem te deixado assim transtornado, às vezes amedrontado? Gera muitas consequências. Pensemos. Preciso compreender
assim, esse tum-tum-tum, né? É do CD Infanto Juvenil. Temos à disposição. Infanto geriátrico. Infanto juvenil é como se... Eu sei que os espíritos tiveram, né, o maior carinho para dedicar esse CD para meninada, né? Mas, gente, esse CD eu falo que ele é infanto geriátrico. Ele foi dado o nome equivocado. Ele pode ser mudado aí pelos espíritos. Porque é um CD que encanta de verdade todas as faixas etárias. Impressionante. E eu já fiz pesquisa sobre isso. Eu já mandei umas musiquinhas dessa daí pro povo que tá mais experiente, que já passou aí da juventude. Eu penso numa aceitação. Beleza. Gente, eu quero lembrar aqui de um recadinho que nós recebemos dos espíritos dias desses, acho que um ano atrás. Se for mais, você me corrija aí, mas eu penso que de um ano para lá, quando a gente tava assim meio perturbado, meio desesperado, às vezes meio desanimado, né? Amedrontados, e aí o companheiro espiritual fez uma perguntinha básica, você vai lembrar dela na hora, falou assim: Deus é seu pai, Maria é sua mãe, Jesus é seu irmão, você está com medo do quê? Foi. Faz um ano isso? Faz. Ou mais um pouquinho? Eu acho que um ano e pouquinho. Só que a gente esquece disso. Então hoje, nós convidamos aqui Herculano Pires para nos relembrar o que esse espírito didaticamente nos orientou há um tempo atrás. Lembrando que o texto de Herculano Pires, gente, ele foi inspirado no livro Tesouro dos Espíritas, de Miguel Vives. Esse livro tem na internet, viu? Quem quiser aí dar uma aprofundada nele, vale a pena. Nós tiraremos outras lições desse livro e traremos aqui para o Eva. Mas Herculano Pires, ele começa já desconstruindo algumas das nossas alegações que justificam as nossas perturbações. Ele já começa dizendo o seguinte: o espírita sabe que a morte não existe. Você sabe disso? Eu estava aqui pensando justamente nisso. Eu não sei se é bom não saber, né? Que a morte não existe. Bom demais, é uma beleza, é uma maravilha isso, é libertador. Essa é uma das grandes contribuições kardecianas. Matou a morte. Então, anota aí, ó. Primeiro argumento. O espírita sabe que a morte não existe. Por que ele falou isso aqui, gente? Porque a maioria de nós espíritas temos uma dificuldade enorme em lidar com a morte, com o desencarne, com a interrupção dessa vida aqui na matéria e a continuidade dela, mesmo sabendo, tanto com a nossa própria morte, quanto com daqueles que nos cercam. Tem tantos relatos aí trazidos, né, pela espiritualidade, dizendo que nós espíritas talvez sejamos um dos grupos que mais está dando trabalho por o mundo espiritual quando desencarna. Então, o espírita sabe que a morte não existe. Segundo, o espírita sabe que a dor não é uma vingança dos deuses ou um castigo de Deus, mas a dor é uma força de equilíbrio e uma lei de educação. Ele até cita Leon Denis aqui, porque Leon Denis já explicou isso muito bem. A dor é uma professora. Nós já sabemos disso. Alguém aqui ainda acha que a dor é um castigo de Deus? Deus fica lá de cima, assim, olhando, assim, e fala assim, dá um beliscão lá naquela betinha ali. Você chegou pra lá, você achou que eu ia te... Não, gente,
Até aqui parece que não tem muita novidade, né? Então vamos mais. O espírita sabe que a vida terrena é apenas um período de provas e expiações, em que o espírito imortal se aprimora, com vistas à vida verdadeira, que é a espiritual. Aqui eu não vou afirmar que das 450 conexões aqui, né, umas 1000 pessoas, 1000 encarnados agora conectados aqui, todos tenham essa informação, né, com segurança. Eu não vou afirmar isso. Mas eu vou afirmar que das 450, 447 tem. Gente, nós estamos sabendo que a Terra é um planeta de provas e expiações. Que nós, espíritos imortais, estamos aqui para nos aprimorarmos. Esse aprimoramento tem como objetivo nós avançarmos para mundos melhores, onde, desencarnados, nós estaremos diante da vida verdadeira. Até aqui, nós não temos dúvida. Aí, vamos concluir o bloquinho aqui agora com essa frase, tá? Herculano Pires diz assim, ó: os problemas angustiantes do mundo atual não podem perturbar ao espírita. Chupa essa manga agora, aqui. Vamos pensar. Os problemas angustiantes do mundo atual não podem perturbar ao espírita. Vai pensando nessa frase aí, porque daqui a pouco Herculano Pires vai detalhar melhor essa afirmação dele aqui, tá? Mas é bom para a gente já ir pensando. Pensa nos problemas, pensa nas suas perturbações. Pensa nessa luz que o Espiritismo traz e analisa se justificam manter-se perturbado. Paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens,
Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vês, eu já escuto os teus sinais. 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 Como você recebeu essa afirmação de Herculano Pires? Traduzindo para a primeira pessoa aí, né? Os problemas angustiantes do mundo atual não podem perturbá-lo. Como é que você recebe isso? Naturalmente, dá um certo choque, assim? Discorda dele? O objetivo aqui, gente, é movimentar a energia dentro de nós, especialmente essas ligadas, né, a uma compreensão mais profunda da vida. Continua Herculano Pires dizendo que o espírita está amparado não numa fortaleza perecível, ou seja, não está dentro de um castelo rodeado de pedras, cerca elétrica, essas coisas que são perecíveis, né? Mas na segurança dinâmica da compreensão. Dinâmica. Você compreende agora, daqui a pouquinho aprofunda mais, ela muda e ela sempre vai ampliando, é assim. Na segurança também do apercebimento constante da realidade viva que o rodeia e de que ele mesmo é parte integrante. Se eu sou parte, eu influencio. Então, ao mesmo tempo que eu me deparo com muitos problemas, muitas perturbações, né? Ou muitos motivos que me permitem, ou que eu me permito ceder, eu sou a solução. E a gente vai percebendo, cada vez mais a sua visão vai ampliando, você vai enxergando coisas que antes você não percebia. Você percebeu que essa florzinha aqui, ó, ela começou aqui esses dias, só tinha uma aberta, o restante estava em botões, como ainda estão algumas ali, ó. Hoje já são 3, estão aqui, se apresentando para nós aqui, ó, como uma realidade. Nós estamos aqui fazendo parte dessa realidade, eu posso influenciar nela, eu tenho certeza que ela influencia em mim. A espiritualidade acha uma beleza isso, não só visualmente, mas energeticamente. E assim nós estamos integrados. As mudanças incessantes das coisas, que nos revelam a instabilidade do mundo, já não podem assustar o espírita que conhecem a lei da evolução. Gente, nós aqui no EVA, eu sei que tem muitos que estão chegando mais recentemente,
Mas nós já falamos aqui, ó, quando nós trabalhamos aqui a questão do livre-arbítrio, lembra? Ficou muito claro para nós esse processo da mudança incessante das coisas, da instabilidade. Falamos aqui, né, desse processo que o planeta também vai seguindo passo a passo. E agora, nesse momento muito especial, né, que é o momento da transição, e saindo de um estágio de provas e expiações e caminhando para um estágio de regeneração. O bem já começa a prevalecer. Até então, quando você vê uma notícia boa, você se assusta. Nossa, olha lá, dá uma coisa boa, alguém fez uma coisa boa, vem ver. A ruindade parece que a gente acostumou, né? É tão natural. Isso vai se inverter. O bem vai começar já está, né? Mas ele vai dar ibope, ele vai dar mídia. Vai valer a pena investir e mostrá-lo também. E aí, de novo, prepara aí, Elton Reis. Herculano Pires questiona: como pode o espírita inquietar-se ou angustiar-se diante do mundo atual? Essa pergunta é para nós que nos inquietamos, que nos angustiamos. Nunca os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras estiveram tão cheios. Nunca a espiritualidade trabalhou tanto, né? Sem dúvida. O Espiritismo, diz Herculano Pires, ensina ao espírita e demonstra que este mundo em que agora nos encontramos, longe de nos ameaçar com morte e destruição, acena-nos, dá um tchauzinho para nós, com ressurreição e vida nova. Vou traduzir para o goianês aqui, baseado no meu exemplo anterior aqui, ó. Enquanto a gente fica pondo reparo e defeito na noiva que está lá ajeitando, o Espiritismo já está mostrando para nós o casamento. A igreja enfeitada, o local que seja ali, ó, todo paramentado. Lógico que numa perspectiva muito mais ampla e mais elástica, não é mesmo? Gente, Jesus já veio aqui falar da ressurreição e mostrar para nós dessa vida nova. E vem o Espiritismo, recomendado pelo próprio Cristo, prometido por Ele, para reforçar esses conceitos, que na verdade agora já não são só teorias, são provas científicas e especialmente práticas, porque nós estamos vivendo isso. Então, mais uma vez, quais motivos, como é que nós podemos nos inquietar e nos angustiarmos diante desse cenário atual? É uma pergunta bem interessante, hein? E que precisa ser respondida, talvez não por Herculano Pires, mas por nós mesmos, urgentemente. Cantemos, por gentileza. Estão pedindo aí Amor Além da Vida até terminar o canto, sim, viu? Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente
os pedidos que eu recebo, eu vou cantando. Salve Oswaldo Montenegro. Você me ama, Alex? Demais da conta. Então explica. Simplesmente amo. Eu gosto de explicar com aquela trovinha do Mário Lago. Toda vez que você me pergunta isso, te amo e te preciso, mas quero logo explicar. Não amo porque preciso. Preciso sim por amar. Nossa. Eita, tá vendo? Vai mexer com quem tá quieto. Mário Lago, gente. Saudoso Mário Lago, hein? Autor de aquela música das pedrinhas lá. Como é que chama aquela música lá? Se esta rua. Se essa rua fosse minha. Música das pedrinhas. Ai, só eu mesmo. Gente, você já tá começando a ficar assustado com o texto do Herculano Pires ou ainda não? Tá tranquilo? Podemos continuar? Então vamos lá. Prepara. O espírita tende a enfrentar o mundo atual com a confiança que o espiritismo lhe dá. Essa confiança racional em Deus e nas suas leis admiráveis, que regem as constelações atômicas no seio da matéria e as constelações astrais no seio do infinito. Então, as leis divinas, né, gente? Tá lá no infinito. Tá com as partinhas mais petitinhas. Como é que chama isso? Partículas. De nós. E ó, o espírita, gente, é imperturbável. Olha isso. Tem mais aqui, ó. O espírita não teme, porque conhece o processo da vida em seus múltiplos aspectos e sabe que o mal é um fenômeno relativo que caracteriza os mundos inferiores. Ó, eu vou agora traduzir meu pensamento aqui e vou calcular quantos % dos conectados agora estão pensando exatamente o que eu pensei quando eu estava estudando esse texto aqui. Sim, quero ver se você vai acertar. Eu vou deixar você arriscar o percentual. Tá? Muitos aqui, depois você fala o percentual, que se consideram espíritas, diante dessas afirmações aqui do Herculano Pires, deve estar parado e pensando assim: gente, mas deve ser bom demais ser espírita. E se considera espírita. Mas fala assim, não, mas o espírita enfrenta o mundo atual com confiança racional em Deus, não teme, compreende o processo da vida, entende que o mal, né, é relativo. É desse mundo aqui inferior, porque daqui a pouco nós vamos passar por isso aqui, nós venceremos esse mundo. Mas como Jesus venceu. Esse é o espírita, né? É o espírita, não por isso que eu falei que ensaiando, não. É por isso que eu te falei que muitos que se consideram espíritas devem estar pensando que é bom demais ser espírita. Não tá? Não é? Eu leio esse negócio assim, gente, mas esse tal desse espírito aqui. Eu vou acabar sendo espírita. Eu vou fazer um. Mas aí a gente para e fala assim: peraí, mas quando o povo me pergunta, eu já me afirmo ser espírita. Então tem um trem errado aí, ué. O que está acontecendo? Qual a diferença? Qual a divergência? Eu acho que a gente pode ser espírita, sim. Nós estamos aprendendo a ser, né? Eu me dá uma vontade de fazer uma fofoca espiritual na hora dessa. Vai, faz. Você autorizou? Vou fazer agora. Você me ajuda? Gente, quando eu falo fofoca espiritual, tem alguns chegando mais recentemente, é para não tomar por minhas as palavras que não são de minha autoria, mas vinda dos espíritos. Dia desse, um companheiro espiritual falou o seguinte, que quando essa pandemia estabilizar, a rotina retornar, o que vai ter de casa espírita, de dirigente espírita, de frequentadores
de centro espírita. Perdidinho. Não dá para contar. Porque nós estamos chegando na conclusão, diante dessa pandemia, que nós estamos fora dos trilhos, nós estamos repetindo rotinas. Eu vou tal dia a dia daí no centro, eu vou para o centro, aí lá no centro eu faço isso, eu faço aquilo outro, aí eu volto para casa, eu faço no sábado e eu sou espírita. Aí chega uma pandemia que já está previsto que esse tipo de situação acontecerá, e nós nos perturbamos de um jeito que chegamos a níveis de pânico. Aí, aonde que está o problema desse negócio? Nós não estamos entendendo direito. Por isso que muitas vezes é chocante ouvir Herculano Pires. Então, já que o momento de transição, gente, é um período de ajeitar os trem, nós vamos aproveitar textos como esse do Herculano Pires aqui para ajeitar uns trem dentro de nós. A outra parte você não teve coragem de falar, não, mas né? eu estou deixando para você, ué. É porque foi uma falação muito séria. Nós dois ficamos até um pouquinho assim, né? O Espírito disse que nós não aceitamos mais sermos enganados, né? E eu perguntei, mas espera aí, nós fomos enganados nas casas espíritas? Então, na verdade, nós fomos levados, é isso que o Alex está dizendo aí, a cumprir uma rotina e considerarmos espíritas, né? Na segunda eu vou, porque é o dia da reunião pública, do passe. Na quarta ou na quinta é o dia de estudo, eu vou estudar, porque para dar passe eu tenho que fazer o curso, não sei lá das quantas. E tal. No sábado é a sopa, é o alimento fraterno, eu vou. Todo mundo sabe que eu vou 3 dias no centro, 4 dias, que é espírita melhor do que isso. E aí ele disse, né, que nós às vezes passamos 20 anos, 30 anos, 40 anos repetindo essas rotinas e não nos transformamos praticamente nada por dentro, né? Então a gente é levado ali a uma ilusão. Então a casa espírita não é boa? A casa espírita é o melhor lugar do mundo, desde que tenha a atitude não só para os olhos sentirem, para a gente sentir como é que é a obrigação cumprida, né? Não é isso, é muito mais do que isso, muito mais do que isso. Então ele disse que assim vai acontecer, que a pandemia vai acabar, as casas, algumas vão abrir e a gente vai chegar e se sentir deslocado. Então nós vamos ter que reinventar não, fazer a verdadeira casa espírita, começar do novo, né? Porque aquele modelo não vai nos satisfazer mais. Eu não estou aqui colocando defeito em casa espírita nenhuma, que eu mesma frequentei anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. Mas vai ser pouco para nós. O nosso anseio agora, nesse despertamento, nos convida a novas posturas íntimas, né? Não é ir lá ouvir uma palestra e estudar. Hoje você ouve uma palestra pela internet, você toma passe pela internet. Hoje você fluidifica sua água pela internet. Então o centro espírita ele tem que ser muito mais que isso. Estou dizendo centro espírita físico lá, né, onde a gente vai. Então nós que fazemos parte dos centros espíritas, eu também, o Alex também, nós temos que ter uma postura nova para satisfazer
esses nossos anseios. Então nós não vamos aceitar mais nem sermos enganados e nem enganar a ninguém. Não é enganar propositalmente, não. É o engano do ser levado, ser condicionado, ser conduzido. Quando você observa, você já foi. Então agora nós vamos ter mais cuidado, segundo esse Espírito que nos orientou. Mas ele falou mais? Então fala. É porque a gente vai lembrando, né, gente? Olha, o que é o centro espírita? Nós não estamos falando aqui, gente, do ambiente físico, de uma casa, onde tem bancos, tem paredes, tem telhado. O centro espírita somos nós. Então, o recado desse companheiro espiritual, ele é bem individual, ele é bem pontual. Ele está chamando a atenção do indivíduo, do espírita, que é parte, ou pelo menos que se considera parte dessa instituição. E uma das coisas assim, que me marcou demais é que ele disse que essa estratégia de manutenção da mesmice em nós é uma estratégia das trevas que tem tido um êxito pleno. As trevas comemoram isso dentro do centro espírita. Tem uma história no ambiente corporativo, gente, que diz que um funcionário foi promovido na empresa. Ele tinha 2 meses de empresa. Isso gerou uma revolta muito grande por um outro colega dele que estava trabalhando por ali há um pouco mais de 6 anos. A revolta foi tanto que ele resolveu chamar o chefe para conversar e questionar por que a promoção tinha sido oferecida para um de 2 meses e não para ele, que tinha 6 anos de experiência. E aí a gente lembra daquela parábola de Jesus dos trabalhadores da vinha, né? E aí o chefe explicou para ele que ele não tinha 6 anos de experiência. Ele tinha 1 dia de experiência. Porque a única coisa que ele fez nesses 6 anos foi repetir a experiência do primeiro dia. Então ele não tinha 6 anos de experiência. E mostrou para ele que aquele que chegou a 2 meses já detinha muito mais experiência do que ele em 6 anos. Então talvez seja mais ou menos isso o que o companheiro espiritual, né, trouxe como orientação. Nós precisamos usar esses ambientes que nos acolhem, que têm proteção. Não é que não tenha proteção, não, gente, tem. Mas muitas vezes nós, com a nossa invigilância, permitimos que as nossas sombras nos acompanhem onde nós estejamos. Infelizmente, não dá para apartar isso como nós gostaríamos. Então, é muito simples entender o processo. Ou nós saímos desse estágio de contemplação e passamos por uma fase de transformação, de renovação. E renovar aqui, ó, é recomeço. Recomeçar é começar do novo, não começar de novo. Começar de novo, o funcionário de 6 anos, ele começava de novo todo dia. Chegou um lá e começou a começar do novo, fazer diferente. E foi promovido. Assim somos nós. Contemplar é achar bonito. Você fica empolgado, você fica emocionado. Isso não tem demérito nisso. É válido, só que não é suficiente. Não basta simplesmente apreciar. É preciso usar o conhecimento para transformação. E ele finaliza aqui esse momentinho dizendo o seguinte, que sobre a cabeça do espírita, gente, isso aqui vale para os cristãos, mas ele está se referindo aos espíritos, sobre a nossa cabeça rodam diariamente os mundos superiores, que nos esperam na distância. E que os próprios materialistas hoje procuram atingir com seus foguetes e as suas sondas espaciais. Não são, portanto, mundos utópicos, ilusórios,
mas realidades concretas do universo visível. Então nós estamos aqui num mundo ainda defasado evolutivamente, mas esse mundo vai caminhar para uma melhoria. E já existem outros muito melhores. Os que estão aqui, ó, nos aguardando. Pensemos. Peraí, gente. Eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim, que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias.
Meninas, de João Cabete. Eu acho essa canção lindíssima, tem uma vibração muito forte, né? Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu posso não saber de muitas coisas, mas eu sei que Deus está junto. É exatamente isso que segue aqui no recado de Herculano Pires. Confiante em Deus, o espírita. Inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, poder supremo e indefinível, a que as religiões dogmáticas deram a aparência errônea da própria criatura humana, o espírita não tem o que temer, desde que procure seguir os princípios sublimes da sua doutrina. Então a gente vai chegando na conclusão que se nós ainda estamos tão tementes, às vezes até atemorizados, alguns aterrorizados, é porque está faltando ainda, gente, uma prática maior desses princípios sublimes do Espiritismo. Eu penso que, e eu fico observando os comentários aqui, pelos comentários dá para fazer uma pequena leitura de como é que está processando tudo isso na intimidade de alguns de nós. Eu queria lembrá-los que alguém me ensinou que a águia voa alto, não é para ficar olhando de cima com arrogância, mas é para estimular que olhemos para cima. Talvez um texto deste, de Herculano Pires, por mais óbvio que seja... Gente, tem novidade nisso aqui que nós falamos até agora? Não. Mas não deixa de ser uma águia que voa sobre nós, nos chamando, olha para cima, tem mais coisa aqui, ó, você pode voar. É um convite para voarmos. E não para ficar desanimado olhando para isso e falar assim, poxa, mas eu estou longe demais disso aqui. As pessoas estão colocando aí questionamentos, né, algumas reflexões aí muito pertinentes, quando ele fala da morte. E aí coloca a situação, por exemplo, do desencarne de um filho e da reação da mãe. Mais uma vez, ele está falando do espírita. Ele não está falando do espírita que é só o filho do espírita, Maria. Ele está falando de todos os espíritas, seja mãe, seja pai, seja filho, seja avó. Não importa. A reação deveria ser a mesma. A compreensão é a mesma para todos. Nós precisamos levantar o olhar, gente. Ou então nós continuaremos perturbados. E perturbados fica muito difícil para ascender. Deus é amor, escreveu o apóstolo João. Deus é a fonte do bem e da beleza, como afirmava Platão. Deus é aquela necessidade lógica a que se referia Descartes, que não podemos tirar do universo sem que o universo se desfaça. Será que nós acreditamos mesmo que Deus é amor? Que Deus é essa fonte de bem, de beleza? Que sem Deus não tem a mínima chance de existir o universo? Que Ele é bondoso? Que Ele não pune? Que não tem privilégio, não tem um que é privilegiado porque Deus gostou desse e deu essas condições. Não, ali tem um processo também. O espírita sabe que não tem apenas crenças, possui conhecimentos. E de novo, e quem conhece não teme, pois só o desconhecido nos apavora. Lembra que lá naquele primeiro texto, na primeira parte do texto, ele nos convidou a estudo e meditação? Eu já escutei uma frase, até hoje eu penso nela, eu não sei se até que ponto que faz sentido, até que ponto não faz, né? Mas por uma ótica, ela tem uma razão muito grande.
Alguém afirmou que se fossem substituídas as salas de passe por salas de estudo nas casas espíritas, o avanço seria mais veloz. Eu quero entender que não está desmerecendo o passe. Nunca, jamais. Mas está chamando atenção para conhecimento, iluminação que dissipa medo, temor. É isso. Aí vem o Pedro e fala para nós exatamente: gente, aproveita melhor esse espaço de vocês aí. Administra melhor essa sala de bate-papo. Não tem nada contra ela, não. E aí a gente esperneia e vira aquela, mas eu não sei o que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas aí, calma, respira e pensa. O Espiritismo não proíbe nada, mas ele vai nos mostrando um caminho para nós nos libertarmos de nós mesmos. Eu estou dando um exemplo simples, esse é simples. Esquece o centro espírita, gente. Agora, esquece o centro espírita agora e olha para você. Herculano Pires não está conversando com a casa espírita aqui, ele está conversando com o espírita. Eu estou lendo isso aqui para mim. O mundo atual, vou caminhar para o fechamento aqui, tá? O mundo atual é o campo de batalha do espírita, mas é também a sua oficina, aquela oficina em que ele forja um mundo novo. Dia a dia, ele deve bater a bigorna do futuro. A cada dia que passa, um pouco do trabalho estará feito. O espírita é o construtor do seu próprio futuro e do mundo. Todo mundo aí sabe o que é bigorna? Aquela peça de ferro ali, ó, que é marretada em cima de marretada ali para moldar uma peça. Se o espírita recuar, se temer, se vacilar, pode comprometer a grande obra. Que grande obra é essa? A Terra passa por um período crítico de melhoria. O Espiritismo veio para ajudar a Terra nessa transição. O espírita tem responsabilidade de ajudar o Espiritismo. Como? Lutando pela implantação do reino de Deus na Terra. Se nós recuarmos, temermos, vacilarmos, nós podemos comprometer essa grande obra de implantação do reino de Deus na Terra. É isso, gente. Nada lhe deve perturbar o trabalho na turbulenta, mas promissora oficina do mundo atual. Em resumo, não sou eu que estou resumindo, tá? É Herculano Pires. Fundo musical para esse resumo aqui, por favor. O espírita é o consciente construtor de uma nova forma de vida humana na Terra e de vida espiritual no espaço. Sua responsabilidade é proporcional ao seu conhecimento da realidade, que a nova revelação lhe deu. Seu dever de enfrentar as dificuldades atuais e transformá-las em novas oportunidades de progresso não pode ser esquecido um momento sequer. Espíritas, cumpramos o nosso dever. Ponto de exclamação. Paga a promessa agora.
Mas esse amor além da vida vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te convencer de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. Mil vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou, eu renasci pra te merecer. Mil vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou, eu renasci pra te merecer. Muito bem. Eu posso dar um exemplo aqui de vida real? Por favor. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, uma amiga, que recebeu um neném agora, recentemente. Né? Ela foi mãe agora, recentemente. E é muito interessante ela contando que desde a gravidez dela, ela percebia que tinha algo diferente. Não que a gravidez fosse de risco, não era isso. Mas ela percebia que tinha algo, vamos dizer assim, um pouco até preocupante com relação ao espírito reencarnante. E ela fez todo o cuidado, ela é espírita. E tudo que ela aprendeu, ela colocou em prática. Ela fazia os cultos, ela colocava música, ela conversava com esse espírito que estava chegando. Ela já sabia que ali havia uma preparação. Só que ela é espírita, mas a maioria da família não. Então ela tinha que fazer quase que praticamente, veladamente, vamos dizer assim, né? E teve um processo de trabalho de parto árduo. Foram muitas horas, porque era assim que tinha que ser. E depois de tantas horas de sofrimento, ela pediu pelo amor de Deus ao médico: eu não suporto mais, não tem condição. E nasceu de uma cesariana. E essa criança nasceu. E logo da primeira mamada, ela já pôs tudo para fora. Ela mamou e ao mesmo tempo ela rejeitou. E ali começou a história desse espírito. E essa mãe espírita vem bravamente, né, cumprindo a missão, porque ela ama essa criança. Ela ama esse espírito, ela veio para auxiliá-lo, ela tem certeza disso. Ela ama esse espírito, só que ela se sente, vamos dizer assim, só. Por quê? Porque ela sabe disso tudo, dos compromissos, da renúncia, da oportunidade desse espírito nascer, né, de um passado que ela não tem noção, mas que ela traz no inconsciente dela a necessidade de amar esse ser. Só que esse ser chegou
e não quer ser amado por ela. Quer ser amado por outros, não por ela. E se não fosse o Espiritismo, ela disse que já se sentiria, vamos colocar aqui entre aspas, né, entre parênteses, louca ou enlouquecida. E eu fiquei escutando essa história dela e assim, dando parabéns a ela, que beleza, o Espiritismo colocado em prática, o entendimento, né, a verdade à luz da razão, a razão confrontada ali. Ela sabe por que veio, por que é rejeitada e ela sabe, eu preciso amar esse ser precisa de mim e eu preciso desse ser. Então, com esse entendimento, né, a fadiga é menor, né, ela vai se dedicar sim, ela vai evangelizar esse espírito, vai aprender, se fortalecer também com isso. E ela me dizia hoje isso, graças a Deus eu sou espírita. Ela faz o culto do Evangelho no lar junto com esse bebê, ela ora junto com esse bebê, ela conversa com esse espírito como se ele fosse um adulto e diz, nós vamos dar conta. Gente, olha que beleza, olha que maravilha, que doutrina abençoada. Então nós viemos ajudar a evolução. Nós viemos, no nosso compromisso de espíritas, é isso aí que foi dito logo no início. Nós vamos ajudar, né, essa transformação do mundo, essa ascensão da Terra. Então, um espírita, né, bem informado, ele pode fazer maravilhas. Então, ficou hoje para mim esse exemplo assim, muito vivo, porque às vezes a gente lê e pensa, isso é uma história, né? Isso é um conto, mas isso é vida real, né? Eu me senti assim, nessa vontade de contar sobre isso. Eu acho que vem ilustrar, né? Fantástico. É exatamente isso, né? Nós usamos do Espiritismo. O Espiritismo também precisa de nós. É por aí a lógica, né? Olha quanto bem o Espiritismo tem nos proporcionado. Esse é o exemplo aí, né? Dessa mãe que, se não fosse o Espiritismo, ela se consideraria uma louca, né? Ou seja, teria perdido as rédeas da própria vida. Então o Espiritismo também está precisando da gente agora. Quanto mais serenos, quanto mais centrados. E isso, gente, ó, é evolução, isso é exercício, é treinamento. Mas é preciso ter consciência primeiro. Por isso a importância de estudarmos, de estarmos mais atentos. Vai estudando, vai fazendo, vai praticando, porque é assim que a gente vai incorporando conhecimento em nós e nós vamos perdendo medo. Eu já postei lá nos grupos do Zap, mas eu recebi um vídeo aqui, falei assim, nossa, isso aqui é o tremezinho mais bonitinho do mundo, gente, um negócio desse. Eu falei assim, eu preciso mostrar isso aqui lá no Eva. E eu peguei e perguntei para a mãe, eu falei assim, ô mamãe, só não autoriza eu mostrar essa criança aí, né, lá no Evangelho de Amor? Ela falou assim, lógico, né, porque eles são evangelistas do amor, viu? A criança é a Maitê, gente. Eu sei que alguns de vocês aí já tiveram a chance de assistir, mas como é um minutinho só de vídeo, né? Sabia que você está cantando no vídeo? Você presta atenção. Nossa, você vê que beleza para mim. Até a dona Lila participando também. Eu vou colocar o vídeo aqui, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais. Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, guarda minha vida e meu coraçãozinho. Fica comigo de noite e de dia. Cuida das crianças, dos adultos, dos passarinhos e das florzinhas. Cuida de todo mundo. Assim seja. Quando aqui cheguei, Deus me concedeu um anjo de luz pra me proteger. Em tudo que eu senti,
fosse, por onde eu andasse, em tudo que eu fizesse, comigo ele estaria. Nas noites mais escuras, na dor, na alegria, nas minhas travessuras, jamais me faltaria. Anjo, livra-me do mal, meu anjo protetor, guia-me por onde eu for, por onde eu andar, meu anjo guardião, segura a minha mão. Eita! Que lindo, né? Eu penso que Que quem delícia já de é bebê, vovó, ou quem já... Essa mãe deve ficar toda orgulhosa, né? Nossa, Desse bebê é a tão dona Melina, lindo. é a Mel. É isso aí, ela é de São Paulo, eu esqueço o nome da cidade, Guariba? Depois eu vou olhar direitinho aqui, eu vou anunciar aqui. Eu penso que as mães aí, né, que já estão com os filhos crescidinhos, deve ter dado uma saudade, né? Ah, Esses você sabe momentinhos, que né? eu estava aqui exatamente pensando nisso, né? Que saudade. Eu já passei por esses momentos aí de ficar contemplando o bebê, orando por ele, pensando, quem será esse bebê, né? Que eu tenho que amar, respeitar. Nós temos que respeitar essas criaturas. Respeitar muito, porque cada um traz uma história, cada um traz uma dor, cada um traz uma missão, uma alegria. Eles merecem todo o respeito. E a nossa condução, né? Os condutores têm que ter energia, energia em todos os sentidos. Energia na condução e energia fluídica, né? Boa, para receber essas crianças, porque nós fomos escolhidos para sermos os condutores. Então, para elas se sentirem seguras, elas precisam nos perceber seguros. Então não é fácil receber um bebê não, viu? Eu não sei assim, se para o pai, né, o homem é mais simples, mas eu estou falando como mãe. Às vezes você pensa assim, e agora? Como eu devo agir? E a doutrina, pelo menos na minha vida, foi fundamental para que eu recebesse meus 2 filhos, esses 2 espíritos que Deus me entregou para conduzir. A doutrina tem me ajudado até hoje grandemente. É o que me faz forte, o que me faz segura, né? É ter esse apoio, essa certeza que Kardec nos trouxe, esse manual de instrução, né, de moral, de boa conduta. Então, eu fico pensando que ficou mais fácil sendo espírita. Salve Deus, salve Jesus, salve Kardec, salve Chico Xavier, salve Jeromão, vovó Nem, salve Eva, salve a todos os evangelistas do amor. Gente, muito obrigado, né? Perdoe qualquer intervenção que não tenha sido das mais adequadas, né? Mas é com muito amor. A gente tem conversado muito sobre os destinos, né, desse evangelho do amor aqui, e a gente tem percebido que a responsabilidade de todos nós, cada dia, se amplia. E provavelmente vocês vão perceber, né, que a gente vai trazendo aí um pouco mais de energia e um pouco mais de firmeza na condução dos raciocínios aqui, porque a espiritualidade, né, conta conosco. Na realidade é essa. Por mais que sejamos poucos quantitativamente, mas o potencial de um grupo como o do Evangelho de Amor é muito grande. E se nós podemos aproveitar melhor esse potencial, por que não? Não é verdade? Então nós contamos com vocês, com a compreensão de vocês, e juntos a gente vai ajeitando as abóboras, né,
no caminhar aí. Não dá para parar para poder planejar, pensar e depois continuar, não. Aqui é preciso fazer fazendo. Então, beijo, gente. Muito obrigado. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, viu? Às 20h30, se Deus permitir. Valeu! Hoje eu quero fazer o passe e a água fluidificada com essa canção. Se compreendesses como te amo. Então fique numa posição confortável. Prepara sua água. Dona Francisquinha, põe a água. Dona Maria do Carmo, todas as mamães, todos os papais, vovó, vovô, coloque essa água para fluidificar. E vamos pensar que Jesus está conversando conosco agora. E a gente vai pedindo a toda a espiritualidade que é dedicada ao Eva para se posicionar de acordo para nos ofertar essa bênção, essa caridade do passe e da fluidificação da água. Se compreendesses como te amo, se conhecesses como te amo, deixarias de viver sem amor. Se soubesses como te amo, se entendesses como te amo, deixarias de mendigar qualquer amor. Se compreendesses como te amo, serias mais feliz. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias minha voz te alcançar. Se compreendesses como te busco, se conhecesses como te busco, deixarias que te falasse ao coração. Se compreendesses como te busco, escutarias mais minha voz. Se compreendesses como te sonho, se conhecesses como te sonho, saberias o que há guardado para ti. Se conhecesses como te sonho, se compreendesses como te sonho, deixarias que te embalasse uma canção. Se compreendesses como te sonho, pensarias mais em mim. Serias mais feliz. Nós agradecemos a Jesus, nós agradecemos a espiritualidade amiga, nós agradecemos a Kardec, a Chico Xavier, nós agradecemos a Dr. Bezerra de Menezes, os pioneiros,
abrir as estradas para que nós pudéssemos passar. Muito obrigada a todo o esforço da espiritualidade. Muito obrigada pelas dores que passaram, pelas rejeições. Muito obrigada pela força que tiveram de trazer a luz, de trazer o Consolador prometido pelo Cristo Jesus. Bendito Espiritismo, bendita doutrina consoladora que abre as portas do entendimento para todo aquele que tem como missão progredir. Todos nós, queiramos ou não, estamos fadados ao progresso, graças a Deus, a esses incansáveis condutores da luz. Nossa gratidão e o nosso desejo de mais luz, de mais condução das nossas vidas. Muito obrigada, muito obrigada a todos que vieram antes de nós. Feliz daquele que entende o para quê. Felizes aqueles que aceitam o convite de acender a própria luz, iluminando a consciência. A doutrina consoladora é esta luz que brilha, que vem de Deus, que é do bem, que nos dá a possibilidade a todos, sem exceção, de progredir e avançar cada vez mais. Graças a Deus, graças a Jesus. Que tomemos essas palavras e esses ensinamentos como um cálice bendito de amor, de justiça e de progresso. Muito obrigado. Um abraço do amigo querido. Um abraço daquele que não fosse a doutrina, com certeza teria se perdido. Esse abraço vem do Jeromão, do nosso amigo querido. E assim, Senhor, nós do Evangelho de Amor nos sentimos privilegiados com tantas bênçãos. Oh meu Deus, que tenhamos ouvidos de ouvir e coração de sentir, que tenhamos olhos de ver tamanha generosidade da espiritualidade, quando nos dá a oportunidade, dia após dia, noite após noite, de reconhecermos o quanto é maravilhoso conhecer, experimentar, viver e progredir. Que Deus nos abençoe, abençoe a cada família do Evangelho, e que não tenhamos medo de encarar as nossas realidades, pois só venceremos a partir do momento que nós nos conhecermos de verdade e assim detectarmos em nós e não no outro o que é que nós temos que fazer para sermos melhores. Aí sim a nossa estrada terá muito mais luz do que nós podemos imaginar. Que não nos faltem
a força, como também a coragem, pois a força sem a coragem não vai a lugar algum. Que assim seja. Que Deus abençoe a cada família e que essa doutrina continue nos consolando, trazendo luz a nos orientar pelos caminhos das existências. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, meus amigos, vamos terminando o Evangelho de Amor de hoje, desejando que essa luz que nós recebemos e sentimos, se faça presente todos os dias nos nossos sentimentos, nos nossos lares. Graças a Deus. Muito bem, Uma noite melhor que a outra, sempre. Que nós possamos estar juntos muitas vezes para aprendermos cada vez mais. E que a gente consiga, pelo menos o Alex e eu, não só falar, não só trazer as mensagens do além. Que nós dois, principalmente nós dois, que não seja só cantar com uma voz melodiosa, que não seja só repetir as palavras que os Espíritos falam aos meus ouvidos, mas que nós dois tenhamos força e coragem para exercitar na nossa convivência todos esses ensinamentos dos quais nós somos mensageiros. Combinado, Alex? Então, meus queridos, um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela companhia fiel, leal. Esse grupo é diferente. Muito obrigada ao consolo que vocês deram aos espíritos que vieram, que eles possam seguir em paz. Obrigada a todos os companheiros espirituais que estiveram conosco, especialmente os que sustentam o Evangelho. Muito obrigada de todo o coração, na gratidão de todo o grupo Eva. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Vai o beijo, aquele que é seu, pega aí. Tchau, vai com Deus, beijinho e até amanhã. Dê o seu joinha, não se esqueça. Vocês vão ter 30 segundos para escrever uma frase, escrever algo aí que tenha ficado, uma palavra. Escreva uma palavra apenas. De tudo que você escutou hoje, tudo que você raciocinou, deixe uma palavra. Uma palavra. A minha palavra é compromisso.
meus queridos. Fiquem com Deus. Obrigada pelas palavras.